Olá, nesta série em que estamos mostrando a vocês Portugal de A a Z, hoje chegou o dia de falarmos da letra S, S de sabores conventuais. Nós não vamos falar aqui de receitas, obviamente, porque não é de toda a minha praia, mas eu vou tentar fazer uma coisa bem melhor do que isso. Vou agarrar a mão de vocês e nós vamos viajar por um mundo de mil paladares, aromas, texturas de uma doçaria única no mundo, porque ela utiliza muito pouca farinha, mas uma quantidade abissal de gemas de ovo e de açúcar. Já que estamos falando de temas monásticos, nós temos uma missão, que é salvar a alma de vocês. Isso porque é um pecado morrerem sem conhecer algumas dessas delícias, e para isso nós vamos ter visitas guiadas, workshops, demonstrações, degustações em locais fantásticos, mesmo até em mosteiros, onde vocês vão ter a oportunidade de ver freiras sacudindo a massa muito fina num salão enorme, em que a massa vai sendo sacudida como se fosse um lençol, até que ela fique tão fina que, segundo a lenda, dê para ler uma carta de amor através da própria massa. Por isso vocês vão ver depois, quando comerem um pastel desses recheado de gema de ovo, vocês vão ver que realmente vão ao céu, porque é só fechar os olhos, o resto os sentidos fazem. Bom, mas antes de entrarmos aqui em algum convento ou mosteiro, deixa eu separar dois conceitos que me parecem importantes. Uma coisa é a doçaria conventual e outra coisa a tradicional ou popular. Essa era muito dependente do mel como adoçante, do azeite como conservante. Recebemos aqui, temos até hoje, uma herança muito grande da doçaria que veio do Maghreb, no século VIII, com as invasões árabes, depois perpetuada aí até pelos cruzados na Idade Média. Ficou famoso um doce chamado coscorões, que tinha uma longa vida, porque era importante que se conservassem durante muitos meses, e portanto essa doçaria era vendida nas feiras, nas romarias, como acontece até hoje, né? É uma herança que temos até hoje. Já a doçaria conventual chega no século XV, primeiro com os primeiros engenhos no Algarve e na Ilha da Madeira, no século XVI com o primeiro engenho do Brasil, e que inundou Portugal e, obviamente, os outros países da Europa com uma quantidade de açúcar que passou a ser uma commodity. E então, o que Portugal fez com essa abundância de açúcar, que foi uma surpresa para a época, uma revolução para a época, foi uma doçaria muito mais rica, muito mais exuberante, muito mais apresentada e deliciosa, que fez, obviamente, toda a diferença em relação à tradicional ou popular que havia antigamente. Bom, e com isso a doçaria conventual portuguesa passou a ter até 3 tipos de doces. Uns de comer à colher, os outros, como é o caso do pudim abado de perisco, dos ovos moles, das trouxas de ovos, das encharcadas, uns outros pequenos doces, como é o caso das broas de mel, dos beijos de freira, das clarinhas, dos fofos, e os grandes bolos que vocês conhecem, o bolo rei, o pão de rala e o toucinho do céu, isso só para citar aqui alguns, não é? Bom, mas eu gostava de perguntar a vocês se alguma vez se questionaram qual é a ligação que uniu doces e conventos. Tem uma explicação para isso, naturalmente, e como quase sempre em Portugal, tem uma ligação histórica. Bom, se é verdade que muitas dessas noviças realmente ingressavam nos conventos por uma questão de fé ou de convicção religiosa, ou até de pobreza extrema, é igualmente verdade que muitos desses conventos recebiam milhares e milhares de filhas segundas de famílias muito ricas, aristocratas, nobres, e que por algum motivo não tinham conseguido fazer um bom casamento e na Idade Média não lhes restava outra alternativa senão ingressar na vida monástica. E essas meninas e senhoras vinham acompanhadas de um séquito enorme de criadas habituadas já a uma gastronomia muito sofisticada, muito rica e sem quaisquer problemas, digamos, financeiros, né? Então passaram a ter muito tempo dentro das cozinhas desses conventos para não só reproduzirem, sofisticarem e fazerem novas experiências com essa gastronomia.
Mas depois tem aqui também um outro aspecto interessante. É que essas meninas ou essas senhoras também traziam para dentro dos conventos alguns dos vícios dos quais não queriam abrir mão. E alguns deles menos nobres ou menos confessáveis. Então, esse é o motivo pelo qual elas também se esmeravam para sofisticar, sobretudo, a gastronomia conventual, para de alguma maneira pagar os favores dos seus patrocinadores, de reis, de nobres, de clérigos, de bispos que as visitavam, de amantes que as visitavam e que sustentavam de alguma forma a manutenção do próprio mosteiro. A delas, em específico, resolviam alguns dos problemas, inclusive até de saúde, enfim, e que lhes davam alguma liberdade e alguma notoriedade dentro dos mosteiros, que assistiam aos seus recitais, os seus corais, é aí onde aparecem exatamente os coros e o hábito das populações, sobretudo os nobres, irem assistir corais ou apresentações dentro dos mosteiros. E nesse jogo de sedução, algo pecaminoso para os padrões da época, elas se dedicavam a fazer esses doces com formatos bem sugestivos e davam nomes com duplo sentido a cada um deles, o que fazia com que a imaginação de ambos os lados fosse ao rubro. Né? Vocês imaginem o que era receber beijinhos de freira, pescoços de freira, maminhas de freira, barrigas de freira, gargantas de freira, que na verdade é um doce delicioso, é uma hóstia banhada em calda de açúcar com um recheio de gema de ovo dentro, mas jesuítas, papos de anjo, manjares e segredos do abade, morgados do Algarve, baba real, que na verdade é um suspiro muito fofo por dentro e duro por fora, encharcadas de Santa Clara, mexericos de freira, brevidades, sonhos, saudades, bolo do diabo, fogaça, maçarocas, doce do buraco, doce da cama, os doces de São Gonçalo de Amarante, que nós mostramos e estão patentes em todas, em 100% das docerias, das confeitarias em Amarante, quando vamos lá, fazem, obviamente, o escândalo de uns e a delícia, a gargalhada de outros, pelo formato que cada um deles tem. E isso vou deixar para mostrar a vocês lá. Mas imaginem o que é elas oferecerem, inclusive, os coscorões do padre Diogo. Né? Então, isso, na verdade, retratava a imaginação e a alegria que os freis e as freiras tinham quando faziam esses doces. São muitas histórias, muitas lendas de um tempo em que se pecava pela boca. Então espero que vocês tenham gostado desta abordagem hoje, um pouco diferente. Não falamos de receitas, mas é um pouquinho da doceria conventual portuguesa que nós teremos todo o prazer de apresentar a vocês nessa próxima viagem a Portugal.